E aí, pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim atualizar os meus favoritos, porque no caso eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, mas como nós estamos sempre lendo mais, não é mesmo? E nós estamos sempre evoluindo e mudando ao longo da vida, lógico que os nossos livros favoritos e filmes favoritos, enfim, qualquer coisa que você considere favorito, vai mudando ao longo da vida, né? Normal. Quer dizer, alguns continuam para sempre, outros vão mudando. Então aqui vocês vão ver que alguns continuaram, outros saíram e outros novos chegaram. Dois autores aqui vocês sabem que vão ter que aparecer, não é? Eu vou deixar eles mais pro final. Então vamos aqui para os autores diversos, digamos assim. Os dois primeiros livros que eu tenho aqui para falar são os dois primeiros livros da trilogia do Adeus, escrita por João Anzanello Carrascosa, um autor nacional contemporâneo. O primeiro livro sendo O Caderno de um Ausente e o segundo livro, O Menino Escrevendo com o Pai. E aqui nesse primeiro livro, na verdade é um pai escrevendo para a filha dele, que ainda vai nascer, todas as coisas que ele gostaria de dizer e ensinar para ela ao longo da vida, mas que ele tem medo de não conseguir fazer isso porque quando a esposa dele engravida, ele já tá mais velho, já tá nos seus 50 anos, então ele tem medo de morrer quando a filha dele ainda for muito nova e aí ele tem esse medo de não dar tempo dele mostrar para ela todas as coisas da vida que ele gostaria de mostrar. E já no segundo livro é justamente a menina escrevendo tudo que ela aprendeu com o pai dela. Os dois livros são super poéticos, assim, é poesia em prosa, digamos assim. É muito, muito bonito mesmo. Eu chorei nos dois, eu acho. Nesse daqui eu não lembro se eu chorei muito, mas nesse daqui eu me acabei de chorar em uma parte dele. Por mais que os dois sejam bem poéticos e você vê uma ligação bem clara entre os dois, você sente que os dois são parte de uma mesma série, que um é continuação do outro. Ao mesmo tempo, parecem duas pessoas completamente diferentes narrando o livro. E são, porque são dois personagens diferentes, mas assim, eu digo isso porque isso mostra o quão talentoso o João Anzanello Carrascosa é, porque ele consegue realmente passar que são duas pessoas diferentes. E o mais impressionante ainda é que são duas pessoas diferentes, mas extremamente parecidas, porque ela é filha do narrador do primeiro livro, digamos assim. Então, por mais que a gente veja a personalidade dela aqui escrita, você também vê as semelhanças com ele, porque é ele que criou ela. Então, enfim, é brilhante pra mim e é muito lindo e é muito fofo. O próximo que eu tenho aqui é Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado. Aqui ela vai contar pra gente sobre um relacionamento abusivo que ela passou com a ex-namorada dela. E é muito sofrido e é um assunto muito pesado, mas ao mesmo tempo a escrita é muito bonita e é muito inventiva, sabe? E teve gente que eu vi algumas críticas falando que isso era um problema pra eles, e enfim, cada um tem o direito à sua opinião. E eu tenho o direito de discordar e dizer aqui porque que eu discordo dessas opiniões. Mas eu vi uma pessoa dizendo que a escrita era muito espertinha para um livro de memórias sobre um assunto tão sério. E é aquela coisa, tipo, é um livro de memórias dela, é uma coisa que ela que passou por isso. Então, sei lá, talvez até escrever esse livro tenha sido uma forma, tenha sido algo terapêutico, digamos assim, para ela, de colocar para fora e conseguir superar e ir se curando. Então, quem sou eu pra dizer, né? Como ela deveria ter escrito ou não. Talvez eu criticasse a escrita se não funcionasse pra mim, mas pra mim funciona e não deixa de ser impactante o que ela fala. Você não sente que tem menos verdade aqui no livro só porque a escrita é feita de uma forma diferente. Na verdade, só ao ler esse livro aqui, você sente que é um livro de memórias, mas é o livro de memórias de uma escritora, sabe? Você vê que ela tem uma veia muito narrativa aqui. Não tô dizendo que livros de memórias que pessoas que não são escritores, que não é o trabalho deles ser escritores, sejam ruins, não, mas há uma diferença. E aqui nesse livro ela vai contar sobre o relacionamento abusivo pelo qual ela passou através de diferentes tropos, digamos assim, do cinema e das artes. Por exemplo, aqui Casa dos Sonhos como santuário, Casa dos Sonhos como expressão idiomática,
Casa dos Sonhos como fita de monstro, Casa dos Sonhos como cenografia, e por aí vai. E aí cada capítulo tem um título assim, e o aspecto ou o evento daquele relacionamento que ela vai explicar naquele capítulo, ela explica de forma que se encaixa com o título. Então eu achei muito interessante, porque também é uma forma de entender como ela vê o mundo, sabe? Porque ela é escritora e ela pesquisa muito sobre isso, né? Estuda sobre escrita e sobre cultura, sobre arte. Então é interessante ver como todos esses instrumentos que ela aprendeu ao longo da vida e da profissão dela fazem com que ela interprete o que aconteceu com ela e conte, né, a forma como ela conte isso. Então, foi muito interessante. É uma leitura que não é leve, tá? Mas é bem interessante. E eu acho um livro bem importante também, porque ela fala aqui sobre várias coisas bem interessantes, sobre como, por exemplo, se é pouco falado ainda sobre relações abusivas em relacionamentos lésbicos. Enfim, ela fala sobre outras coisas aqui, além do relacionamento dela, mas que, de certa forma, se encaixam com o assunto que ela tá contando aqui, né? Que é o relacionamento que ela passou. Muito interessante. E é um livro maravilhoso, apesar de muito difícil de ler. O próximo que eu tenho aqui é um que eu preciso reler, na verdade, mas que não saiu da minha lista de favoritos, porque toda vez que eu penso nele, eu ainda tenho uma sensação muito viva de quando eu li, sabe? Então, enfim, o livro é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Nesse livro aqui, o protagonista, ele se alista no exército e aí ele vai para um forte. E esse forte é um forte que meio que fica em observação do deserto. E, na verdade, é uma constante espera de que os inimigos venham invadir o território e não sei o que. Então, eles ficam constantemente esperando que isso vá acontecer. E o mais interessante desse livro é que, falando assim, talvez você espere que seja um livro de guerra, mas não é um livro de guerra. Na verdade, é um livro da expectativa da guerra e até mesmo da esperança de que a guerra venha acontecer, porque a guerra vem com esse conceito de atos heróicos. E aí o livro fala mais sobre isso mesmo, sobre por que as pessoas têm essa ideia de que a guerra vai ser algo heróico. E também fala sobre a espera da vida, sobre como, se a gente ficar esperando muitas coisas, a vida vai passar e a gente vai perder outras coisas mais importantes. Então é sobre prioridades também, sobre oportunidade e sobre não deixar a vida passar pelos nossos olhos, sabe? Por alguma coisa que pode ser em vão, alguma coisa que pode parecer importante, mas quando você olha em retrospecto, não era nada comparado ao que você perdeu tentando manter aquilo, sabe? Então é um livro curtinho, assim, mas é super impactante e ainda tá na minha lista de favoritos por causa disso e eu preciso reler. O próximo aqui é Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Nesse livro aqui, a gente vive um mundo distópico mesmo, né? Em que a arte é uma coisa que é vista como algo supérfluo e muita gente hoje em dia vê a arte dessa forma, né? Mas enfim, e é vista como algo completamente desnecessário. É uma sociedade que valoriza apenas números e dinheiro e fatos super concretos. E aí você pode dizer, Helena, mas isso parece muito real. O mundo capitalista não é meio assim? Mas aqui é levado ao quadrado, assim, digamos. Mas aqui, o que é mais impressionante é que, se você quiser, você pode ir em lojas e comprar artistas, tipo, vou comprar um escultor, vou comprar um pintor. Nesse caso, a personagem principal, que é uma menina, vai com o pai dela comprar um poeta. Então é bem interessante, na verdade, aqui como Afonso Cruz mostra pra gente a importância da arte através de coisas pequenas, sabe? Como, por exemplo, o poeta que vê poesia em um feixe de luz ou numa folha ou qualquer coisa assim, super banal, que seria banal pra gente, sabe? E aí é bem interessante ver, é um livro curtinho, mas você vê na narradora, que é a menina, você vê como a narração dela vai mudando à medida que ela vai interagindo mais e mais com o poeta. Então, é muito bonito ver a arte entrando na vida dela, digamos assim, através da narração dela. Então, é um livro muito bonito, é uma declaração de amor à arte, na verdade, esse livro aqui.
para falar sobre a importância da arte. Então, lógico que eu amei. É um livro curtinho, mas maravilhoso. Dá pra ler de uma vez, tá? Senta aí, pega meia horinha, uma horinha, você lê esse livro, termina com um sorriso no rosto, que é uma maravilha. O próximo que eu tenho aqui é curtinho, mas aí talvez não de uma vez só você vai ler, porque ele é mais triste, que é A Metamorfose de Kafka. Eu acho que todos conhecemos já a frase inicial, que é icônica, não é mesmo? Quando Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso, né? Então, a metamorfose é sobre isso, é um trabalhador classe média classe média, talvez classe média baixa, que acorda metamorfoseado em um inseto e aí ele não consegue mais sair da casa dele, do quarto dele, não consegue trabalhar e a família toda depende dele porque ele é o único que trabalha na casa dele, porque os pais dele já são mais velhos e a irmã é muito nova. E aí o livro vai acompanhar o desenrolar disso, as consequências dele ter se metamorfoseado e não conseguir mais trabalhar. Então o livro fala sobre o valor da pessoa dentro de um mundo capitalista. Então quando você não pode mais ser produtivo, como você perde o seu valor. Mas além disso, eu acho que a beleza desse livro e o que ele me fascina sempre, toda vez que eu penso nele, e agora que eu reli esse ano e eu participei de um grupo de discussão sobre esse livro, acho que a maior beleza dele também é como ele mostra o poder da literatura, sabe? O poder da arte, porque ele traz aqui, muitas vezes a gente interpreta isso, e eu confesso, quando eu leio esse livro, eu sempre encaixo mais aqui a metáfora da depressão. Ele também pode servir como metáfora para outras coisas, como por exemplo a velhice, a doença, que são justamente pessoas que não estão conseguindo, né, se encaixar ali naquele padrão social, no que o mundo capitalista pede pra gente, que é ser produtivo, acordar, fazer tudo, se virar e lá. E quando você não se encaixa mais nesse padrão de produção, digamos assim, o valor que você perde. É o mesmo livro, todo mundo lê o mesmo livro, mas ao mesmo tempo todo mundo lê um livro diferente, né? E ao mesmo tempo todas essas interpretações se encaixam nesse livro. Então eu acho que isso é que é o mais bonito nele. E enfim, é maravilhoso. É um clássico por um motivo, né? Então, é isso. Adoro. O próximo que eu tenho aqui é um queridinho nacional, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu não li nessa edição maravilhosa, vou reler nessa edição maravilhosa. Eu li numa edição bem mequetrefe de bolso, que eu já me desfiz. A gente tem a famosa história de Bentinho. Bentinho vai contar aqui pra gente a história dele, se apaixonando por Capitu, casando com ela e eventualmente desconfiando que ela traiu ele com o melhor amigo dele, que o filho dele não é dele. Eu adoro esse livro porque primeiro, Machado de Assis é maravilhoso escrevendo, ele é muito engraçado, ao mesmo tempo ele é ácido e ele traz as críticas sociais maravilhosas e a forma como ele narra é muito boa também, e o fato dos capítulos serem bem curtinhos, você vai engolindo assim um livro que você nem percebe o quanto você vai lendo, quando vê você acabou de ler, mas também é maravilhoso como ele criou um livro que até hoje causa discussões ferrenhas para quem lê esse livro, que é Traiu ou Não Traiu. E, de fato, né, o livro em si não é sobre se ela traiu ou não traiu, o livro em si é sobre a dúvida, né, sobre deixar essa dúvida no leitor. Eu vejo muitas pessoas, principalmente professores de literatura, que ficam, o livro não é sobre isso, é sobre a dúvida, não sei o que é isso, que é o genial. E é o genial, sim, também. Mas pra mim, é genial também como ele escreve um narrador não confiável. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li com um narrador não confiável, com um narrador que eu desconfiei completamente dele, do início ao fim. Pra mim, essa é a coisa mais interessante do livro, sabe? Não é nem a dúvida que fica, é como ele constrói esse narrador que é completamente parcial e que tá o tempo todo tentando nos convencer do ponto de vista dele. Sei lá, velho, pra mim não traiu e deveria ter terminado com ele, na verdade, porque Bentinho é um chato. Nunca vai sair da minha lista de favoritos, isso você pode ter certeza. O próximo também nunca vai sair da minha lista de favoritos, que é O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Eu quero reler esse livro, mas eu ainda estou sem coragem de reler. Aqui a gente vai ter a história de amor
de Heathcliff e Catherine. Na verdade, esse livro aqui é bem interessante porque também, de novo, é uma narração que a gente não pode confiar em absolutamente tudo, porque é uma narração de terceiros, né? Porque no caso aqui a gente começa com um personagem que você fica, quem é esse cara? Eu achava que esse livro ia ser sobre Catherine e Heathcliff, quem é esse homem? Na verdade, esse cara, ele vai morar na casa do lado da casa de Heathcliff, e aí ele, através da empregada, fica sabendo da história de Heathcliff. Então, assim, ele tá contando o que a empregada contou pra ele. Então, é muito interessante isso quando você para pra pensar, que você tem que lembrar que o que você tá ouvindo, o que você tá lendo, é algo que tá sendo contado por alguém que ouviu de outra pessoa, e essa outra pessoa que contou não é a pessoa que viveu em primeira mão as coisas, foi uma pessoa que observou, mas que não é um narrador imparcial, porque é um narrador que faz parte daquela história, apesar de não ser um narrador protagonista. E, nossa senhora, meu pé tá coçando muito, gente. Eu acho que entrou muriçoca aqui no escritório, socorro. Mas, enfim, esse livro aqui pra mim é maravilhoso, assim, porque ele fala sobre desigualdade social, sobre como o preconceito pode moldar uma pessoa, e essas pequenas e grandes violências que você sofre ao longo da vida vão te moldando, porque Heathcliff, no início, você vê ele crescendo, e apesar dele ter sido adotado nessa família que ele vive e acabar sendo o herdeiro de tudo, enfim, isso não é spoiler, eu acho, se for, desculpa. Apesar disso, ele sofre muito preconceito, porque no livro tem uma descrição, né, de que ele não é branco. Eu não lembro agora se descreve, porque faz muito tempo que eu li o livro, tá? Eu não lembro agora se dão exatamente qual é a etnia dele, mas se deixa claro que ele não é branco. Então ele sofre preconceito por causa disso. Ele é visto, assim, olhado meio de lado por conta disso. E por causa disso, por ele não ter nascido com dinheiro, ele não pode ficar com Catherine, que é o amor da vida dele, né? E aí ela vai e se casa com outra pessoa, um cara rico. É muito interessante ver, assim, essa construção social dele e como isso vai deixando ele amargurado ao longo do tempo. E uma coisa interessante que eu sempre lembro quando eu falo desse livro é que, gente, quando fala que isso daqui é um romance gótico, é no caso que o livro é um romance no sentido do formato, certo? Não é um conto, não é uma novela, é um romance. E ele é gótico, tá? Não vai esperando um romance romântico cheio de amor, porque o livro não é sobre isso. Tem aqui o romance deles dois, mas não é um livro de história de amor. Não é um livro para você torcer pelo casal. É um livro para você ver o que aconteceu com esse casal e pronto, entende? Eu já vi muita gente se decepcionando com o livro por causa disso, porque não foi um livro romântico como esperavam que fosse ser. Ou então gente dizendo que ela romantiza algumas coisas tóxicas. Na verdade, ela não romantiza nada tóxico. Ela mostra um relacionamento tóxico entre eles dois, mas ela não romantiza, até porque o livro em nenhum momento quer que você torça pelo casal. Eu, pelo menos, não torci por esse casal. Eu só ficava observando, meu Deus, gente, que é isso? Vão se tratar. É isso. Maravilhoso, quero reler tudo, né? Eu vou sempre falar isso de todos os livros aqui, eu quero reler. O próximo que eu tenho aqui é A Fazenda dos Animais, de George Orwell. Aqui ele faz uma alegoria, né, com animais de uma fazenda à Revolução Russa, mas mesmo que você não saiba muito sobre a Revolução Russa, você consegue ler esse livro. Até porque aqui ele, na verdade, mostra pra gente como governos autoritários começam e como eles se mantêm no poder, né? E é isso que eu acho mais genial nesse livro, é como ele usa, como cada animal representa personalidades e classes de uma sociedade, e como uma ideia, uma revolução, uma revolta que vem de um conceito importante, que é a luta por igualdade, pode ser tão distorcido a ponto de acabar virando uma coisa autoritária. Sei lá, eu acho que é um livro interessante de se ler sempre. Eu realmente não sei como é que eles conseguiram usar esse livro como propaganda anticomunista. Orwell era socialista, né? Ele não se considerava comunista, até onde eu saiba ele dizia que era socialista. E o livro também, mesmo que eles estejam falando da Revolução Russa,
o livro deixa bem claro que a ideia em si, a concepção da mudança de poder e da revolução em si é interessante, porque é um grupo aqui de animais que está sendo maltratado e eles se revoltam e dizem, não, vamos tirar do poder essas pessoas que estão maltratando a gente e vamos criar uma sociedade igualitária. E aí o problema é que depois que eles conseguem tirar essas pessoas do poder, outras coisas acontecem e acabam tornando a comunidade deles ali não mais igualitária e sim totalitária. Enfim, sei lá, às vezes eu penso que eu li um livro diferente do que algumas pessoas leram, mas enfim. É isso, mas é maravilhoso o livro, tá? Eu acho que se você for estudar ele com um viés de observar traços de como um governo totalitário começa e se mantém, eu acho que ele é riquíssimo para isso, certo? Inclusive, olha, aqui nesse livro a gente vê muito do que aconteceu no Brasil, viu? Nas eleições de 2018 e os 4 anos seguintes, dá pra ver muita coisa que, tipo, fake news, né? Dizer uma coisa e depois dizer, não, ninguém disse isso, né? Enfim. O próximo que eu tenho aqui é Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu realmente preciso reler esse livro, até mesmo para reafirmar o meu amor por ele. Mas é um livro que toda vez que eu penso nele eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu gosto muito dele. Eu confesso que eu esqueci muitos detalhes do livro, mas eu lembro do livro, lógico, ainda tá nos meus favoritos. Porque aqui tem a história de amor de Elizabeth e Mr. Darcy, mas o livro vai muito além disso, né? O livro é mais uma crítica social sobre muitas coisas, mas também sobre casamento em si, né? Sobre a ideia de casamento na época em que ela viveu, né? Em que Jane Austen viveu. E tem a primeira frase aqui que é emblemática, porque a primeira frase desse livro é super sarcástica, assim. É quase como Jane Austen, é Jane Austen dizendo, vocês percebem o quão ridículo isso soa, que é aqui. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa. É muito engraçado isso. Eu rio quando eu leio isso aqui, porque dá pra sentir o sarcasmo dela, assim, escorrendo pela página, sabe? Porque, tipo, por que ele estaria procurando atrás de uma mulher? Por que isso é algo tão cobiçado? Por que essa obsessão com casamento? Enfim, é maravilhoso. Esse livro é muito bom, velho. Dá pra dar umas boas risadas e dá pra passar raiva também com alguns personagens aqui. Alguns personagens que tem zero noção, se você já leu o livro ou assistiu o filme, né? Ou alguma das adaptações, você já sabe de que personagem eu tô falando. Enfim, mas é um livro que eu realmente preciso reler. Continua nos meus favoritos, mas eu tô precisando reler. Ah, sim! E o último aqui da coleção da Penguin é Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Eu não li nessa edição maravilhosa. Eu li em outra edição lindíssima da Dark Side, que eu acabei dando pro meu namorado depois que eu comprei essa daqui, porque quando eu li o livro e ele se tornou um favorito, eu fiquei, eu vou querer reler, lógico, em algum momento da minha vida, mas eu não vou querer reler nessa edição da Dark Side. A edição é linda, maravilhosa, muito bonita, mas a fonte e a diagramação me incomodaram um pouco, me dava um pouquinho de dor de cabeça quando eu lia, por isso que eu comprei outra edição pra mim. E aí, como eu sempre gosto muito dessas edições da Penguin, né, eu peguei logo essa. Enfim, aqui a gente vai ter o nosso queridíssimo Frankenstein, que é ao contrário do que a cultura popular nos faz crer, não é a criatura, né, que é criada, na verdade é o criador. Eu uso a palavra criatura e não monstro porque, enfim, né, o livro é bem emblemático por conta disso. Ele é um monstro ou não é? Então, usemos a palavra criatura. Na verdade, Frankenstein é o criador, né, não a criatura. E ele aqui, ele cria, né, esse ser aí através da junção de vários corpos de várias pessoas mortas, né, bem macabro. Ele meio que se desafia a fazer o impossível e quando ele consegue, ele meio que abdica de toda a responsabilidade de fazer o que ele fez. E aí, então, a criatura se encontra sozinha no mundo tentando
se descobrir e passa por coisas que fazem com que ela acabe se tornando, ela no caso ele, né, porque é ele, acaba se tornando uma criatura violenta. Por mais que você saiba que as coisas que a criatura faz aqui são horrendas e imperdoáveis, ao mesmo tempo você vê o que levou a criatura a chegar até ali. É um livro gótico e eu acho que muitas pessoas consideram ele um livro de terror. Não é um livro que me deixou com medo, assim, não teve cenas assim que eu fiquei, ai meu Deus do céu, que arrepio na espinha, não. Mas é um livro que dá um medinho, digamos assim, no sentido de a gente pensar até que ponto o ser humano vai, sabe? Na nossa busca por explicar o inexplicável, de fazer o inimaginável, até que ponto a gente vai e qual é o ponto que seria, digamos assim, um ponto final. Dali a gente não pode mais passar, sabe? Então essa é a conversa do livro, assim, o que faz sentido porque, né, na época de Mary Shelley a ciência estava avançando a passos largos, né? Então é uma conversa bem interessante de se ter e é interessante de se ter até hoje, né, também. Não de deixar de fazer a ciência avançar, lógico que não, mas de entender que alguns limites devem ser respeitados, digamos assim. É um livro maravilhoso. E é bem filosófico também. A parte também da criatura aqui, pensando com ela mesma, também tem umas partes bem filosóficas da criatura. Enfim, é bem interessante. Vamos lá agora para os dois autores, meus autores favoritos. Como vocês sabem, lógico que ia ter várias coisas aqui de Helena Ferrante e Saramago. Vamos começar por Helena Ferrante. Helena Ferrante, a primeira coisa que eu li dela, eu já fui direto para a tetralogia napolitana dela. O primeiro livro sendo A Amiga Genial, o segundo, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge de Quem Fica e História da Menina Perdida. Por sinal, gente, eu adoro essas capas daqui. Eu acho que tem gente que não gosta dessas capas, mas eu não sei porquê, pra mim combina com o livro. Eu não sei, eu gosto muito. Mas a Biblioteca Azul inventou de publicar umas edições novas com capas em preto e branco num box e eu fiquei, Helena, você tem edições ótimas, você não precisa, não gaste esse dinheiro. Os meus 2 últimos livros, eu acho, da série estão bem anotados, mas dá pra reler neles, eu acho. Esses 2 ainda não, acho que eu não, esse daqui eu não anotei não, eu comecei a anotar no terceiro mesmo, eu acho, não foi? Deixa eu ver. Foi no terceiro livro. Que na verdade foi a Helena Ferrante que me fez começar a anotar os meus livros. Antes eu só marcava com flagzinhas e tal, que depois pra eu descobrir o que exatamente eu tava querendo marcar com cada flag era sempre muito chato, mas quando eu comecei a ler a Helena Ferrante eu fiquei, não, eu preciso começar a anotar essas coisas, eu preciso anotar o que eu tô pensando na hora que eu tô lendo, porque eu preciso muito, quando eu terminar de ler o livro, passar as páginas e ver minhas anotações e porque é maravilhoso o que essa mulher faz com a escrita. Eu vou segurar só um livro, tá? Porque não dá pra segurar os 4, então eu vou segurar o primeiro livro aqui. Aqui a gente vai acompanhar, no decorrer desses 4 livros, a história da amizade de Lila e Lenu. Quem conta a história é Lenu, ela é a narradora, então temos que ter isso em mente, porque ela não é uma narradora 100% confiável, porque ela tem as suas opiniões aí. Na verdade, no primeiro livro começa com o desaparecimento de Lila, quando elas já estão idosas, e aí Lenu começa a contar a história delas e a escrever a história delas na esperança de que Lila meio que reapareça, digamos assim. E a amizade delas tem altos e baixos na vida delas de forma geral. E é uma série de livros sobre pobreza, sobre a tentativa de escapar à pobreza, a tentativa de escapar de uma vida marginalizada e no meio do crime, e também é muito sobre mulher, sobre a mulher dentro de uma sociedade comandada por homens e como você tenta se encaixar e fugir de algumas coisas. É isso que mais me fascina em Helena Ferrante, é a forma como ela retrata de forma super crua mesmo, e às vezes até cruel, a vivência da mulher na sociedade. Enfim, eu nunca tinha lido nada assim. É maravilhoso. Né? Tem gente que diz que aqui ela traz todas as nuances de um relacionamento, de amizade entre mulheres. E, gente, olha, eu acho que traz nuances de um relacionamento, de uma amizade entre essas duas mulheres. Eu não acho que, de forma geral,
relacionamento entre mulheres, assim, amizade entre mulheres seja assim, porque é um relacionamento bem tóxico que elas têm aqui. Então, não acho que seja tipo, é porque ela tá... A inventividade é essa nuance que ela traz sobre... Não, ok? Tipo, não. Deixando claro que é um relacionamento bem tóxico aqui, tá bom? Mas é maravilhoso como ela traz essa narradora que também não é confiável, como muitas vezes você se compadece com ela e você sente muita empatia, e outras vezes você fica, eu não acredito que tu tá falando isso, cara, cala a boca. Várias vezes eu lendo o livro, eu ficava, não acredito que tu tá falando essa merda não, Lenu. Cala a boca, vai procurar outra coisa pra fazer, vai. E querendo ou não, Lenu, ela é a narradora aqui e é uma das protagonistas, mas a protagonista mesmo é Lila. Até porque os 4 livros é ela recontando a amizade delas, né? Expectativa que Lila reapareça. Enfim, são 4 livros maravilhosos. Eu não tenho como falar deles separadamente, porque eu acho que é uma obra incrível também no sentido de são 4 livros e era para ser 4 livros, não era para ser menos, não era para ser mais, era para ser esses 4 livros, e os 4 livros ganham 5 estrelas para mim. Mas já deixo avisado que tem muito gatilho, tá? Então procurem aí os gatilhos, porque não é fácil. O segundo livro tem cenas assim perturbadoras, nada é gratuito, ok? Não tem nada super gráfico e gratuito só por... não, tá? Tudo tem ali um motivo de estar ali, mas tem bastante gatilho e são livros muito pesados, assim. Tanto é que, assim como eu tô lendo Saramago em ordem cronológica, os livros dele que eu tenho aqui, eu também quero fazer isso com a Helena Ferrante. E eu já estou com medo de quando chegar a hora de reler essa tetralogia, porque não foi fácil pro meu coração. Ao mesmo tempo que quando acabou eu fiquei aliviada, porque ufa, acabou o sofrimento, porque é muito sofrimento. Ao mesmo tempo, eu também fiquei sem saber o que fazer com a minha vida depois que eu acabei, porque você literalmente vive uma vida inteira com elas, assim, do início ao fim, desde que elas são criancinhas até idosas, então, enfim. E o outro livro de Helena Ferrante que eu tenho aqui é Um Amor Incômodo. Aqui a nossa personagem principal, Délia, ela volta à cidade natal dela, porque a mãe dela morreu de uma forma completamente inesperada, e ela vai para o enterro da mãe para tentar entender o que aconteceu. E aí, nessa volta à cidade natal dela, ela se reconecta com várias memórias dela, ao rever pessoas, ao rever lugares. Então, é um livro bem interessante, assim, não chega a ser um fluxo de consciência, mas é um livro, assim, que não tem uma história, assim, um começo, meio e fim. Não é tipo, o livro vai falar dela fazendo isso, isso e aquilo outro. Não. Tem o evento principal, né? O evento que ocorreu aqui, pra levar ela de volta pra cidade natal dela. Mas depois disso, meu amor, várias e várias coisas, e vários devaneios. É muito interessante porque você vê que o que ela pensa, ou o que ela tá encaixando aqui, ou o que ela tá lembrando, tudo vai se encaixando de uma forma e você vai interpretando e tal, e é massa, assim, é muito interessante como a Helena Ferrante constrói isso, mas ao mesmo tempo, quando chega no final do livro, que você tem meio que uma revelação final, você fica, meu Deus do céu, agora tudo se encaixa de uma forma diferente. Não que o que você tenha interpretado até então não fizesse sentido, faz, mas com o que você fica sabendo no final do livro, outras coisas ganham outro significado e você fica, uau, era pior do que eu pensava, sabe? É bem pesado quando você descobre o que realmente aconteceu aqui. Então é um livro que fala muito sobre violência, fala sobre, de novo, a mulher numa sociedade machista, uma mulher também que acaba tendo pensamentos machistas porque cresceu em uma sociedade machista. Então é um livro muito interessante. Tem gatilhos aí, tá? Então se liguem, porque a Helena Ferrante é de com força. Mas, assim, é maravilhoso ver a escrita dessa mulher, porque é uma coisa que parece impossível. Eu não sei como alguém consegue escrever do jeito que ela escreve, sabe? É quase como se ela fizesse uma fórmula matemática para cada coisa que ela vai escrever. Não que não tenha sentimento, tem sentimento, tudo que ela escreve, mas é porque é impressionante como cada palavra importa, cada vírgula, cada ponto, cada entonação, tudo importa no que ela vai falar. Entende? Às vezes você pensa, isso daqui não faz sentido nenhum, esse devaneio não vai servir de nada. Não serve, meu amor. Espero que vai servir pra alguma coisa o que ela falou. Na página 1, quando você vê na página 80, você entendeu por que ela falou aquilo na página 1.
Assim, eu fico embabascada com o poder que essa mulher tem. Assim, é realmente maravilhoso. E tem um livro, um vídeo aqui no canal meu falando em detalhes sobre esse livro daqui. Então, se vocês quiserem ver, vão lá ver se vocês tiverem com tempo, porque é um vídeo bem longo. E pra finalizar, vamos de Saramago, não é mesmo? Eu coloquei eles aqui na ordem que eu li. Eu acho que tá na ordem que eu li. Agora eu não lembro se eu li Caim antes ou depois de As Intermitências da Morte. Mas, enfim, não está na ordem do que eu mais gosto pro que eu menos gosto, tá? Porque todos esses aqui eu acho que estão no mesmo nível, talvez. Não, isso é mentira. O Evangelho segundo Jesus Cristo ainda é o meu favorito de todos os favoritos de Saramago. Mas enfim, vamos lá. Ensaio sobre a Cegueira. Foi o primeiro livro de Saramago que eu li. Não, minto. O primeiro livro que eu li dele foram As Pequenas Memórias, que é um livro de memórias dele, que eu gostei, mas que agora eu quero... Mal posso esperar pra reler, porque eu vou gostar muito mais, vou ter outra experiência lendo, porque agora eu sou fã dele e já li vários livros dele. Mas enfim, esse foi o primeiro livro ficcional que eu li dele. Aqui a gente acompanha um país, uma sociedade em que há um surto de cegueira. Todo mundo, uma pandemia de cegueira. Todo mundo começa a ficar cego do nada em uma cegueira branca, né, como ele diz. As pessoas não veem tudo preto, veem tudo branco. A gente tem aqui vários personagens, os personagens não têm nomes, a gente só sabe quem é quem de acordo com algumas características, tipo a gente tem um médico, a mulher do médico, a gente tem a rapariga dos óculos escuros. Rapariga não xingamento, tá? Lembrando que Saramago é português, então rapariga em Portugal quer dizer moça, né? Então, enfim, aí tem a rapariga dos óculos escuros aqui. A única pessoa que não perde a visão é a mulher do médico. Mas ela é tão leal ao marido que quando o marido é levado para um manicômio, que é um manicômio, na verdade, desativado, né? Que aí começam a levar as pessoas que estão ficando cegas para esse manicômio numa tentativa de parar de se espalhar a cegueira. Quando levam ele para lá, ela finge que tá cega e vai também para ele não ficar sozinho. E aí, uma boa parte do livro é a gente acompanhando eles dentro do manicômio, como tudo isso vai funcionar, como as autoridades deixaram eles, assim, ao Deus dará, né? E aí entra aquela coisa de o forte vai ficar por cima, e aí a gente vê uma facção aqui que se cria dentro desse ambiente e que é bem pesado algumas coisas que acontecem aqui. E aí aqui nesse livro a gente vai ver, na verdade, uma das coisas mais contundentes que Saramago traz aqui é como as mulheres são as primeiras a perder os seus direitos em tempos de crise, o que é verdade, né? A gente sabe que as mulheres são as primeiras a perder seus direitos em tempos de crise. É um livro que você pode encarar como uma metáfora em si, né? Digamos assim, como se a cegueira fosse, no caso, a cegueira da gente não enxergar o mundo ao nosso redor e não tentar melhorar o mundo ao nosso redor, digamos assim. É interessante também o livro porque ele analisa a perversidade humana mesmo, sabe? E como muitas pessoas acabam se deixando levar por instintos e às vezes não instintos, porque a gente não pode dizer que é instinto aqui. É como as pessoas revelam sua real natureza quando as leis deixam de se aplicar a elas, digamos assim. Enfim, é um livro bem pesado, tem cenas bem gráficas aqui, tá? Então olhem aí os gatilhos, por favor. Nada é gratuito aqui, mas mesmo assim é muito pesado. Nossa, eu fiquei muito mal depois de ler esse livro, muito mal mesmo assim. Foi um livro genial, tanto é que entrou... Até hoje é um dos meus favoritos da vida. Mas é um livro muito, muito, muito pesado, minha gente. Muito pesado mesmo. Inclusive, antes de começar a ler Saramago, além da escrita dele, né, e tal, da coisa de não usar travessão, não sei o quê, de frases longas e blá, 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 sempre diziam muito que ele era muito sarcástico, que ele era engraçado. E eu lendo esse livro, minha gente, o que é que tem de engraçado? Qual é o sarcasmo nele? E aí depois eu descobri que, se eu não me engano, esse é o único livro super sério dele, que ele não faz piadinhas e não tem sacadinhas e tal, porque ele realmente queria fazer você sofrer
ao extremo lendo esse livro. E parabéns, Saramago, você atingiu o seu objetivo, porque eu sofri ao extremo. O próximo que eu tenho aqui de Saramago é o Evangelho segundo Jesus Cristo. De início, eu já começo dizendo que, olha, deixando claro aqui, que Saramago, ele tá criticando aqui a instituição católica, tá? A religião como dogma, não a fé das pessoas, ok? Saramago não era um babaca que odiava as pessoas religiosas e nada do tipo, tá? Saramago é uma pessoa que cresceu em um ambiente extremamente católico. Depois é que ele foi se identificar como ateu. Então ele critica bastante a instituição católica e a instituição da igreja em si e como essas instituições podem deturpar mensagens que inclusive originalmente poderiam ser muito bonitas. Começo dizendo isso, tá? Eu compreendo se algumas pessoas religiosas não conseguirem ler o livro, não conseguirem gostar, porque enfim, tem essas críticas, mas deixando claro que Saramago aqui não está atacando a fé de ninguém, ok? Ele traz a história do Evangelho, mas trazendo Jesus Cristo super humanizado, um Jesus Cristo que inclusive se relaciona com Maria Madalena, né, que tem os prazeres da carne. E também é interessante porque ele traz passagens aqui da Bíblia com outro olhar. Ele traz aqui um olhar crítico para, digamos assim, interpretações da Bíblia que você vê muito em instituições religiosas. Coisas do tipo, vocês não dizem que é assim? Como é que pode ser assim e assado ao mesmo tempo? Por exemplo, uma das coisas mais comuns que a gente escuta, né? Que Deus, ele é misericordioso, Deus, ele ama a todos e não sei o que, blá blá blá, e que Deus nos fez por amor. E aí Saramago, aqui ele traz a pergunta, ele fez por amor, ok, beleza, mas vocês também não disseram que Deus nos fez pra adorá-lo? Então, se Deus não é egocêntrico, se Deus nos fez por amor, por que ele faria a gente só para adorá-lo? Isso é de fato amor? Isso não seria uma coisa muito egocêntrica da parte de Deus, digamos assim? Que Deus é esse que quer que várias pessoas vivam por ele o tempo todo? Isso é uma coisa ok, realmente saudável e realmente é um amor? Então é isso que ele traz aqui. Ele traz uma crítica, uma reflexão em relação a esse tipo de interpretação que as pessoas têm do divino. É um livro maravilhoso aqui nesse sentido, porque critica bastante a visão que se tem das mulheres e do papel da mulher, algumas coisas do papel do homem também. Também tem o diabo aqui, que é um personagem bem emblemático, assim, né, porque ele é o diabo, então ele tem aí as suas maquinações e as suas ideias e quer fazer as coisas para ganho próprio, mas ao mesmo tempo ele traz discussões bem interessantes, assim. E tem, lógico, aqui a cena mais tchananã, que é a cena do barquinho, né, entre Deus, o diabo e Jesus. É bem interessante. E é muito, muito bom o Jesus humanizado que ele traz. Não só, assim, a coisa dele ter aí os prazeres da carne com Maria Madalena é a menor das coisas. Ele traz aqui Jesus com dúvidas, Jesus que não quer ser um messias, tipo, ele quer viver a vida dele e ele não concorda com tudo que Deus diz que é para ser feito, como deve se fazer. É bem interessante. O próximo que eu tenho aqui é As Intermitências da Morte. Aqui a gente vai acompanhar um país em que a morte resolve parar de trabalhar. Então, aqui na primeira metade do livro a gente vai ver os efeitos sociais de forma geral, assim, como se a morte parasse, as pessoas parassem de morrer, o que isso ia significar para a economia de um país, para a cultura, para a religião, o dia a dia de forma geral, para, digamos assim, a aposentadoria, tudo. Então, assim, é bem interessante porque aí tem uma coisa bem política aí nesse começo, e é uma coisa bem política, mas bem Saramago, assim, o jeito como ele traz. E aí a segunda parte do livro já é uma coisa bem diferente e eu gostei muito dessa quebra assim do livro. Talvez as pessoas não gostem muito, mas eu gosto muito dessa quebra, porque a gente vê os dois lados da moeda. A gente vê tanto esse lado da política e o que é que a morte representa de forma geral na sociedade, e por outro lado, na segunda metade, a gente vê a morte como protagonista. E eu não vou falar muito para não dar muito spoiler, porque é muito interessante a segunda metade do livro, que eu não estava esperando isso. Mas a gente tem a morte como protagonista e é uma parte muito bonita, assim, essa segunda parte do livro é linda, 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 linda. E então, enfim, o livro é uma discussão sobre a morte, sobre o que é morrer e sobre a vida também, o que é viver, de uma forma que só Saramago sabe fazer. Então, enfim,
É um livro maravilhoso. Temos aqui também mais um, assim, que dá o que falar, né? Que é Caim. Aqui a gente vai acompanhar Caim, né? O personagem bíblico. Só que de uma forma diferente. Aqui Caim, ele meio que viaja no tempo e aí ele vai vendo... A gente vai vendo, acompanhando vários eventos bíblicos, né? Só que, de novo, com um jeitinho Saramago de ser, com as críticas saramaguianas, com o sarcasmo saramaguiano. Foi uma leitura deveras interessante. Eu confesso que eu preciso reler o livro, porque tem muita coisa que eu já esqueci. Mas, assim, o que eu lembro do livro foi maravilhoso. E o último livro que eu tenho aqui, que também é de Saramago, né? É Levantado do Chão, que é o livro mais recente que eu li dele, que eu não sabia nada sobre esse livro, eu não esperava nada, assim, eu sabia que a chance de eu não gostar era muito pouca, né, porque de tudo que eu li de Saramago, eu amei quase tudo, no máximo eu gostei de 2 coisas, mas eu não cheguei a não gostar ou detestar nada, então assim, eu sabia que provavelmente ia ser uma boa experiência, mas eu não esperava também que ia ser tudo isso. Aqui a gente vai acompanhar a história da família Maltempo ao longo de algumas gerações. A trajetória começa no início do século XX e vai até 1974, que é quando acontece a Revolução dos Cravos em Portugal, que é a revolução que justamente acabou com a ditadura, né? Tirou a ditadura do poder. Então aqui a gente vai acompanhar boa parte do livro, né? No período ditatorial de Portugal. Mas antes disso a gente tem um pouquinho do período monárquico, da República. Aí tem a Primeira Guerra, tem a Segunda Guerra, tem a ditadura. Só que o que é interessante aqui é que a família dos Maltempo é uma família de lavradores. Então a gente vê todos esses eventos políticos com o ponto de vista de trabalhadores rurais de Portugal, que é muito interessante, porque geralmente quando a gente vê histórias sobre a Primeira e a Segunda Guerra, ou até histórias de ditadura, a gente vê muito a cena urbana, né? A gente vê muito a galera que vive ali bem no centro das coisas acontecendo, inclusive para se falar sobre ditadura e sobre as pessoas que lutaram contra a ditadura, a gente geralmente vê muito personagens intelectuais, né, não sei o que, de novo na cena urbana. E aqui a gente vê como pessoas do cenário rural lutavam contra a ditadura. A gente vê como notícias da guerra chegavam até essas pessoas, como notícias de mudança de governo chegam nessas pessoas e como afeta essas pessoas. Então é uma realidade completamente diferente. Então é maravilhoso, assim, o que Saramago faz aqui, como ele traz essa história aqui. É muito sofrido, porque também, além dele falar do contexto político e tudo e tal, ele também fala bastante sobre a realidade mesmo dos trabalhadores rurais de Portugal nessa época, e o trabalho infantil também, e também os donos de latifúndio, né, como tudo isso funcionava. Então ele traz o pacote completo, digamos assim, nesse livro. E tem os seus momentos de sarcasmo aqui, que são muito engraçados, mas também tem momentos aqui extremamente poéticos, assim. Tem momentos muito lindos aqui que eu chorei, eu não vou mentir. Teve um momento que eu chorei de, poxa, velho, que coisa linda. E também mais pro final do livro, quando tem uma morte aqui no livro, eu chorei, assim, de me acabar. Eu precisei me agarrar no meu namorado, porque eu fiquei muito triste mesmo, assim. Eu nem vou mais falar muito sobre ele, porque tem vídeo dele aqui no canal também. E ainda faltam 3 livros, quase que eu esqueci de falar, porque são e-books, então não estavam aqui na minha frente. Mas os 3 livros que eu tenho pra falar aqui em e-book são 3 romances que são de Talia Hibbert, que na verdade é a trilogia das irmãs Brown, que na verdade eu li as edições em inglês, que eu vou colocar aqui pra vocês verem, mas também já tem as edições em português. Entrou pra minha lista de favoritos, na verdade. Talia Hibbert foi meio que minha apresentação ao mundo do romance adulto, do romance picante adulto, digamos assim. E eu me apaixonei completamente. São 3 livros, assim, é uma série, mas você pode ler os livros não necessariamente em ordem. Fica melhor se você ler em ordem, mas são meio que independentes, porque cada livro é sobre uma irmã diferente. Cada irmã encontra o seu par romântico. E uma coisa que eu gostei muito quando eu li Talia Hibbert a primeira vez é como ela consegue dosar bem o humor com o romance, com o picante, com o drama, sabe? Com aquela coisa que é mais séria mesmo. Então,
são livros bem completos, assim, pra mim. E o humor dela é muito bom, assim, ela é muito sarcástica, assim, ela é muito engraçada. As conversas internas que os personagens têm consigo mesmos é muito engraçado, assim, é muito bom. E realmente lembra essa coisa de pessoas apaixonadas, sabe? Tentando entender o que estão sentindo. Então, é muito fofo, assim. Eles conversando com eles mesmos, eu ficava, nossa, é exatamente assim quando você tá apaixonado e começando a gostar de alguém. E você fica nesse nervosismo de vai rolar, não vai rolar, e eita, eu fiz isso, por que eu não disse aquilo? Mas assim, são livros românticos bem adultos, tá, gente? Como eu falei, eles são bem picantes, então, assim, levem isso em consideração, porque eu sei que não é todo mundo que gosta, né, de livros picantes. Mas, assim, é muito fofo também. São livros muito fofos e entraram pra minha lista de favoritos da vida, porque é muito lindo, gente. Eu amo muito e eu sou muito grata por essa trilogia, porque me introduziu ao gênero do romance, que não era uma coisa que eu lia muito, né? Agora sim, terminei a lista. Esses são os meus livros favoritos, os 3 e-books e todos esses aqui que estão do meu lado. Me conta aí embaixo nos comentários quais são os livros favoritos de vocês e por quê. Se tem algum desses livros aqui que é favorito de vocês também, ou então que vocês queiram ler, enfim. Vamos conversar aí nos comentários, menina. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.